Amém? Para recebermos ainda mais a palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus já foi pregada através de cada canção que nós cantamos aqui. Não é verdade? Ela independe de um expositor bíblico, ela independe de um pregador. É a palavra que se encarnou, já inaugurou o reino. É a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus. Agora, eu creio que todas as vezes que nós abrimos a Escritura Sagrada e lemos com seriedade, com compromisso, com interesse de ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus falada, é a voz de Deus que alcança os nossos corações. Eu creio que todas as vezes que abrimos seriamente essa Escritura, Deus fala. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? O seu coração tem expectativa para continuar recebendo a palavra de Deus através da exposição da Escritura? Porque ela foi inspirada. Ela é inerrante, infalível, palavra de Deus para os nossos corações, para o meu, para o seu coração. E todas as vezes que a gente abre essa Escritura, e a gente lê com seriedade, com verdade, com intimidade, Deus se revela a nós, e Ele tem se revelado a nós, através de sua Escritura. Amém? Então, com vocês eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Você encontrou? Então, quem encontrou aí o texto da palavra de Deus, diga um amém bem forte. Então eu vou ler, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Vamos falar com Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos então, e fizesse uma oração diante do Senhor. Uma oração simples, dizendo: Deus, fala comigo através da sua palavra, e então eu vou orar com você. Senhor, muito obrigado, porque estamos na Tua casa, porque somos a Tua casa. Nós estamos, ó Deus, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Ouça, Senhor, a oração que cada um fez aqui. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, ouvir a Sua voz. Fala conosco, Deus. Transforma os nossos corações. Derrame graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. O expositor bíblico Russell Shedd, quando ainda vivia, ele disse uma coisa. Ele disse assim: somos mais de 25 milhões de evangélicos.
onde está o poder dessa multidão? O respeitado, saudoso pastor e expositor bíblico Russell Shedd, ele perguntou isso. Hoje somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Onde está o poder dessa multidão? Os frágeis discípulos de Jesus. Eu me lembro dessa cena, depois que Paulo saiu de Filipos, ele entra em Tessalônica. E ao chegar em Tessalônica, judeus contrários ao evangelho, eles disseram: estes que estão convulsionando o mundo, chegaram também aqui. Imaginaram ouvir isso? Os contrários ao evangelho disseram: estes que estão revolucionando o mundo, chegaram também aqui. Um contraste. Somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos e o Brasil não é melhor. E isso nos coloca em uma profunda crise de identidade. Somos quase 50 milhões de evangélicos e a injustiça continua da mesma forma. A corrupção espalhada no cenário brasileiro. Pessoas ganhando dinheiro com respirador. Injustiça, ódio disseminado pelas redes sociais. Aonde está o poder dessa multidão de 50 milhões de evangélicos, de 50 milhões de pessoas que se dizem transformados por Cristo, batizados em Cristo Jesus? Não somos novas criaturas? Bem, a palavra de Deus nos diz em Marcos 11 que Jesus estava indo purificar o templo. E aqui eu encontro algumas respostas para não compreender o porquê essa imensa multidão ainda faz uma diferença muito pequena em nosso país. Jesus estava indo em direção ao templo em Jerusalém, ao importante templo, uma reforma do templo de Zorobabel que Herodes empreendia. Um templo maravilhoso, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Um templo maior, mais bonito do que o templo lá de Éfeso, o templo de Diana em Éfeso. Um extraordinário templo, sim, um lindo templo. Jesus estava indo para lá. E a caminho do templo, Jesus se encontra com uma figueira. E diz a palavra de Deus que ele, vendo à distância essa figueira, ele foi ver se encontraria naquela figueira fruto. Mas quando ele se aproximou daquela figueira, ele não encontrou fruto nenhum, a não ser folhas. E ele disse: ninguém mais coma de seu fruto. Os discípulos atentos ouviram-no dizer isso. Ninguém mais coma do seu fruto. Cristo amaldiçoou aquela figueira. E nos diz o texto, depois da purificação do templo, que de manhã, ao passarem, eles viram, os discípulos com os próprios olhos, viram aquela mesma figueira seca desde as raízes. Ou seja, a vida daquela figueira morreu, esmoreceu, perdeu-se completamente. Algumas lições eu aprendo desse texto. Deus está procurando corações que o adorem em espírito e em verdade. Parece que tem a ver com os gestos exteriores, mas não. Porque o texto nos diz claramente que ao caminhar em direção ao templo, ele viu uma figueira com folhas, mas sem fruto. Deus cansou-se desde Isaías, no século 8º antes de Cristo. Desde Amós, no século 8º antes de Cristo, Deus cansou-se dos nossos holocaustos, dos nossos sacrifícios, dos nossos gestos exteriores. Deus está procurando corações que o adorem em espírito e em verdade.
Ele se aproximou com o interesse de comer daqueles frutos, mas o que ele viu foi simplesmente folhas, gestos exteriores. Deus cansou-se das nossas liturgias. E é interessante porque a primeira safra da figueira, os primeiros tenros frutos da figueira, pré-anunciavam a safra principal, setembro e outubro. Se esses primeiros tenros frutos não aparecessem em fevereiro, março, a safra principal não viria. Quando Jesus se aproxima daquela figueira, e quando ele não enxerga com os próprios olhos os tenros primeiros frutos, ele disse: essa figueira não nos dará a safra principal. Ela morreu em si mesma. Ela é apenas morte. Ela é apenas gestos exteriores. Mas como eu disse, Deus cansou-se dos gestos exteriores. Deus cansou-se das nossas liturgias, porque o que Ele está atrás, o que Ele procura, são corações profundamente arrependidos, quebrantados diante dEle, da presença dEle. E é interessante porque esta passagem é um preâmbulo. O que ele enxergou na figueira seca, ele viu naquele templo formoso, mármore, ouro. Os discípulos, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ficaram extasiados, estupefatos diante daquele templo, daquele maravilhoso templo. Mas vejam, preâmbulo. A figueira era seca, os gestos exteriores impressionantes, sim, impressionantes gestos. Mas ao caminhar para o templo, ele viu aquela figueira sem fruto, sem vida, sem coração, sem entusiasmo, sem espiritualidade, sem vigor, sem energia, sem paixão. Ele entra no templo. E ao entrar no templo, ele vê uma mesas de cambistas, comercializando a fé no pátio dos gentios. E aí ele precisa declarar profeticamente: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Um templo lindo, formoso, um templo espetacular, uma das grandes, talvez se não fosse a perseguição aos judeus, se não fosse o preconceito eterno que existe pelos judeus, talvez seria uma das grandes maravilhas antigas. Um templo formoso, mas sem vida, sem fruto, sem espiritualidade, sem vida. E a pergunta que eu me faço diante desse caminho para o templo em Jerusalém é se a minha vida são flores apenas. Será que a minha vida são apenas gestos exteriores? Será que do meu coração brota vida? Será que do meu coração brota alegria? Será que do meu coração brota o Evangelho? Será que do meu coração brotam as águas batismais que alcançam outros? Ou será que o meu coração está sequíssimo como os ossos vistos pelo profeta Ezequiel no capítulo 37? A primeira coisa que eu observo nesta caminhada de Jesus para o templo é que eram apenas gestos exteriores. Gestos exteriores. Eram apenas folhas. Os frutos não existiam. Os primeiros tenros frutos já pré-anunciavam que a safra principal não viria. Será que o meu coração, será que o seu coração, será que os nossos corações se encaixam nesta triste verdade do templo de Israel? Bem, Jesus então vai ao templo. Ele entra e ele começa a expulsar, derrubar as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas.
Ele não permitia que ninguém carregasse as mercadorias pelo templo, e ele os ensinava dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Palavras fortes, mas palavras de Cristo. É impossível não interpretar este texto sem interpretá-lo à luz da parábola dos lavradores em Marcos 12. Abra comigo o que diz esse texto. Diz que certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, e depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam, e enviou ainda outro, o qual mataram, enviou muitos outros, e alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Verso 10, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E o verso 2 que me escandaliza: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Vejam só, no caminho para o templo, Jesus encontra aquela figueira seca, aquela figueira sem vida, sem frutos, apenas folhas, apenas gestos litúrgicos exteriores, o coração completamente sepulcral, sem vida, sem paixão, sem vigor. E ele amaldiçoa aquela figueira, que ninguém mais coma do seu fruto. Se os tenros primeiros frutos não vieram, a safra principal não virá. E ele amaldiçoou aquela figueira. E ele entrou no templo, um preâmbulo, ele entrou no templo, cambistas, no pátio dos gentios. Veja o amor de Cristo. Eu nunca posso interpretar este texto como se fosse um delírio do próprio Cristo, um assalto de nervosismo, mas uma paixão que o inflamava. Ele queria ver naquele ambiente uma casa de oração para todos os povos, mas a verdade, o fato, a realidade é que aqueles homens tornaram aquele lugar num covil de salteadores. No próprio pátio dos gentios eles armaram a comercialização da fé. Um lugar que deveria ser o acolhimento dos povos, o acolhimento das línguas, o acolhimento das diferenças, tornou-se um pátio do comércio da fé. E o amor de Cristo fez com que as mesas fossem derrubadas. Sim, aqueles que vendiam pombas, e o seu grito profético, o seu clamor profético: essa casa, a casa do meu Pai, a casa de nosso Pai, é casa de oração para todos os povos. Eu só consigo interpretar esta cena profética de Cristo, este gesto profético de derrubar as mesas dos cambistas, como aquele homem que plantou uma vinha. Aliás, um texto que se ancora e se enraiza em Isaías, a parábola do vinhateiro, daquele que plantou a vinha, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre para vigiar, sim, esperando daquela vinha fruto, esperando daquela vinha o próprio vinho. Mas o que eles fizeram com os servos? Os profetas, eles espancaram, eles mataram, e eles assassinaram o próprio filho daquele homem que plantou a vinha. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus fez através dessa parábola a leitura da história de Israel,
A história de Israel está fundamentada num vinhateiro, no Deus que plantou uma vinha, que construiu um tanque de prensar, uma torre de vigia, na tentativa sempre amorosa de buscar o vinho, de buscar o fruto dentro do povo de Israel. E ele enviou seus profetas, vários profetas assassinados, criticados, amordaçados pela religião, pela frieza da religião, pela estética da religião, pela busca comercial da religião, sim. E ele enviou o seu próprio filho. Veja o amor desse Deus, desse vinhateiro, o seu próprio filho, na tentativa incansável, amorosa, misericordiosa, de extrair daquela figueira fruto, de extrair daquele templo, casa de oração para todos os povos. O amor de Deus, mas eles rejeitaram a pedra que os construtores fizeram, que tornou-se pedra angular. E é interessante que os que ouviram a parábola de Jesus perceberam, era sobre eles. Se eu vejo uma figueira sem vida, eu vejo também um vinhateiro, um pastor, a imagem de um Deus amoroso, que mesmo em meio à impiedade, à frieza das nossas próprias idolatrias, das nossas próprias religiões que construímos para obstaculizar a própria visão de Deus, eu vejo esse amor. O amor de um Deus que quer extrair mesmo desse templo que se tornou um covil de salteadores, o fruto. E aí, eu quero convidar vocês a abrirem João capítulo 2. João capítulo 2 diz, a partir do verso 12: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da autoridade para fazer tudo isso? E aí, vejam esses versos. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Ele viu uma figueira sem fruto, amaldiçoou aquela figueira. Ele entrou no templo, ele derrubou as mesas dos cambistas. E diz o texto de João, com um chicote na mão. E ele proferiu suas palavras proféticas: vocês estão tornando a casa de oração em um covil de salteadores, em um lugar de comércio. E aí, aqueles que estavam ali, aqueles judeus, pediram um sinal milagroso. E o sinal que Jesus deu àqueles judeus foram as palavras: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. A parábola daquele que construiu uma vinha sinaliza a própria morte de Cristo.
Eles mataram os servos, a outros espancaram, mas ao filho eles assassinaram. Jesus tinha completa lucidez de sua morte e completa lucidez de sua ressurreição. Por isso ele proferiu as palavras: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Sabe, esses dias eu estava pensando sobre o templo, e Deus derrubou o templo que Salomão construiu, e ele usou os babilônicos. O templo foi completamente derrubado. Em 70 depois de Cristo, os romanos fizeram a mesma coisa com o templo de Zorobabel, que foi repaginado, reconstruído por Herodes o Grande. Uma construção faraônica, uma das maravilhas antigas, mas um conjunto de pedras, de ouro, sem vida, mármore sem vida, tal como a figueira seca, folhas, aparências externas, mas sem vida. Deus derrubou esse templo. O próprio Cristo, ao ver o templo, ao sair do templo, no capítulo 13, disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavras de Jesus ao olhar para aquele templo faraônico, aquele conjunto de tijolos, de ouro, de mármore, não ficará pedra sobre pedra, porque Deus está querendo extrair vinho, porque Deus está querendo extrair fruto. Aonde está o poder dos 50 milhões dos que se dizem de Jesus? Aonde está a justiça correndo das nossas veias? Aonde está a igualdade, a equidade correndo das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, das nossas escolas bíblicas? Aonde está? Aonde está a luta pelos mais frágeis correndo dos nossos templos? Aonde estão os frutos que vêm da proclamação que nós fazemos do Evangelho? Não podemos confiar nessa estrutura bonita, é bonita, claro. Nós precisamos ser o templo de Cristo. Nós precisamos ser a igreja de Cristo. Ele destruiu o templo e o levantou em 3 dias. Os discípulos perceberam tardiamente, mas perceberam que ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não podemos repetir o erro do templo de Israel. Não podemos mais ser figueira seca, sem vida, sem fruto. Dos nossos corações, dos nossos corpos precisam emanar, sim, o amor de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Dos nossos corações, Deus precisa extrair o vinho, Deus precisa extrair o fruto, Deus precisa extrair dos nossos corações e se alimentar das nossas figueiras, que representam as nossas próprias vidas. Nós não podemos ouvir do próprio Jesus que ninguém mais coma desse fruto. Nós não podemos brincar com a soberania de Deus, não podemos brincar com a autoridade de Deus. Ele disse para a igreja de Éfeso, e ele disse para outras igrejas: eu vou remover esse candelabro, convertam-se, voltem ao primeiro amor. A própria igreja de Éfeso, uma igreja revolucionária, leia Atos 19, precisou ouvir que os nossos corações, que os corações dessa amada igreja de Jesus, a segunda igreja batista em Petrópolis, se unam para que este corpo que somos nós,
Deus consiga extrair frutos, o melhor vinho. Que Deus, dessa união, desta unidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor, desta unidade, deste corpo, Deus possa fazer transbordar a verdade, o amor, o Evangelho para essa cidade. Que Deus una os nossos corações para esse objetivo tão lindo de ver uma cidade se rendendo aos pés de Cristo. Eu não quero ser uma figueira seca, e eu sei que você também não quer ser. Eu sei que você quer dar fruto, que Deus possa extrair esse fruto de você. Somos a igreja de Cristo, amém, irmãos? Não somos números, não somos números extraídos do IBGE, somos o corpo de Cristo. Nós representamos o Evangelho de Cristo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, e que Ele consiga extrair de nós esse fruto que Ele almeja comer, saciando a sua fome pela justiça, pela igualdade, pela verdade, pelo amor que o Evangelho de Cristo possui. Fica de pé, vamos orar juntos. Senhor Deus, às vezes os nossos corações deixam-se sufocar pelo tempo. Isso acontece, Deus. Somos humanos. Os nossos corações são frágeis. E às vezes, Deus, eles se tornam um sepulcro. Mas Deus, lá em Ezequiel 37, o Espírito Santo fez de uma ossada seca um poderoso exército. Nós não queremos ser o templo derrubado pelos romanos. Nós não queremos ser o templo derrubado pelos babilônicos. Não queremos ser, ó Deus, o covil de salteadores. Nós queremos ser casa de oração para todos os povos, casa que acolhe, casa que abraça, casa que ama, casa que oferece ombro. Nós queremos, ó Deus, ser árvores frutíferas. O teu filho disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Nós queremos estar diante do teu filho, diante da tua presença, Deus, porque só diante dela, alicerçados nela, podemos dar os frutos para transbordar na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele vinhateiro que não se cansa, mas que busca incansavelmente, pela sua misericórdia, extrair de nós o melhor fruto, o melhor vinho. Eis-nos aqui, Deus, usa-nos como flechas, usa-nos, ó Deus, como instrumentos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar, né?
tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso mudar. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.